Bom dia, alma querida. Que a paz do Senhor envolva seu coração neste novo amanhecer. Se esta mensagem tocar o seu espírito, não esqueça de curtir este vídeo. Assim ela poderá alcançar outros corações sedentos de esperança. Agora respire fundo e ouça com atenção, porque hoje Deus quer te lembrar de algo essencial. As palavras que você diz têm um poder silencioso, mas real. Elas podem acender luzes ou apagar destinos. O versículo de hoje, de Provérbios 18:21, não é apenas um alerta, é uma chave espiritual. A morte e a vida estão no poder da língua. A sua boca não é apenas um canal de expressão, é uma arma de construção ou destruição. O que você solta com a língua volta como fruto para a sua vida. E esse fruto você vai comer todos os dias. Logo no início da criação, Deus não moldou o mundo com as mãos. Ele falou, ele disse, haja luz, e a luz nasceu. Ele chamou a existência de cada detalhe com sua voz. E como fomos criados à sua imagem, isso também se aplica a nós. Nossas palavras têm o poder de criar atmosferas, levantar ânimos, selar alianças e até curar feridas invisíveis. Mas da mesma forma, podem arruinar amizades, lançar maldições sobre os filhos, fechar portas de bênçãos e destruir a própria fé. Um exemplo que nos alerta vem de Moisés. Deus pediu que ele falasse com a rocha para que saísse água para o povo. Mas em vez de falar, ele bateu. E junto com o gesto impaciente veio uma explosão de palavras duras. Resultado, o homem que abriu o mar com seu cajado não entrou na terra prometida. Uma palavra errada, um momento de descontrole, um futuro alterado. Mas não se engane achando que palavras só têm peso em grandes eventos. Às vezes, o verdadeiro impacto vem no silêncio quebrado por um sussurro. Ana, esposa de Eucana, estava mergulhada em tristeza por ser estéril. Ela orava no templo, movendo os lábios sem emitir som. O sacerdote achou que ela estivesse embriagada, mas Deus ouviu. Aquelas palavras silenciosas, cheias de dor e fé, tocaram o coração do Altíssimo. E pouco tempo depois, Ana deu à luz Samuel, que se tornaria um dos maiores profetas da história. Veja bem, ela não gritou, não fez escândalo, mas falou com fé. Às vezes, é no silêncio da alma que a voz mais poderosa se levanta. Não importa o volume, importa a fonte. Palavras que saem do coração com fé alcançam o céu. E você, querido ouvinte, tem vigiado o que diz? Ou tem alimentado sua rotina com frases destrutivas como nada dá certo para mim, sou um fracasso, nasci para sofrer? Essas palavras não são inofensivas, elas são sementes. E ao repeti-las, você rega um jardim de desânimo, frustração e derrota. Mas hoje, Deus está te dando uma nova semente. Comece a declarar, Deus está comigo. Eu sou mais que vencedor. Tudo vai cooperar para o meu bem. Palavras com fé são como raios de sol sobre a terra seca. Elas despertam vida onde antes só havia poeira. Não se trata de otimismo barato, mas de um princípio espiritual. Quem bem usa a língua, come do seu fruto. E que fruto você quer colher? Observe Jó. Em meio à dor, com feridas no corpo e perda em todas as áreas, ele declarou, eu sei que o meu Redentor vive. Ele não via saída, não sentia alívio, mas falava com convicção. E isso fez toda a diferença. Suas palavras não mudaram apenas o ambiente, elas sustentaram sua fé até o milagre chegar. O mesmo pode acontecer com você. Ainda que tudo pareça perdido, fale vida, fale promessa, fale o que Deus disse e não o que o medo diz. A língua não é pequena, mas pode mudar destinos. Ela é como o leme de um navio, pequena, mas capaz de virar uma embarcação inteira. Para onde você está dirigindo seu dia com as palavras que diz pela manhã?
No silêncio de muitos lares da antiguidade, enquanto o mundo parecia girar em ritmo lento, reis, profetas e servos descobriam que nem sempre os maiores combates envolviam espadas, exércitos ou muralhas. Muitas vezes, os conflitos mais profundos nasciam daquilo que era pronunciado entre quatro paredes, palavras carregadas de bênção ou maldição. Um exemplo claro disso pode ser visto no relacionamento entre o rei Saul e o jovem Davi. Bastou que algumas mulheres, após uma vitória militar, cantassem: Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares, para que o coração de Saul se enchesse de inveja, e sua língua passasse a destilar veneno contra aquele que seria o futuro rei. Note, uma frase, uma simples comparação, foi o estopim para anos de perseguição. Isso mostra como as palavras têm o poder de acender fogueiras no coração e criar tempestades na alma. No entanto, o mesmo cenário histórico nos oferece o outro lado da moeda. Quando Abigail, esposa de Nabal, soube que seu marido havia insultado Davi e colocado todos em perigo, ela correu ao encontro dele. Suas palavras foram sábias, humildes e cheias de discernimento. Em vez de confronto, ela ofereceu paz. Em vez de orgulho, humildade. E o que poderia ter sido um banho de sangue se tornou uma virada de página na vida de Davi. Abigail não apenas salvou sua casa, mas também impediu Davi de agir precipitadamente. Isso é o que acontece quando alguém escolhe usar a língua como ferramenta de vida, não de destruição. Querido ouvinte, você já parou para pensar quantas vezes algo que você disse mudou completamente o rumo do seu dia? Uma crítica precipitada, um elogio não dado, uma piada sem graça ou uma palavra de apoio que poderia ter curado? Tudo isso tem raízes em um princípio profundo. Aquilo que sai da nossa boca revela, na verdade, o conteúdo oculto do nosso coração. Jesus mesmo declarou em Mateus 12:24, pois a boca fala do que está cheio o coração. Isso significa que nossas palavras não são apenas ecos do momento, mas manifestações do que guardamos por dentro. E aqui surge uma reflexão importante. Que tipo de solo você está cultivando no seu interior? Se guardamos mágoas, ressentimentos, orgulho ou desânimo, nossas palavras inevitavelmente refletirão isso. Elas se tornarão afiadas, defensivas, carregadas de queixas ou críticas. Mas se regarmos nossa alma com fé, esperança, compaixão e a palavra de Deus, então, mesmo em dias difíceis, nossa língua será fonte de alívio, de consolo e de bênçãos. Não é algo automático, é uma escolha diária. É como o agricultor que decide o que plantar. Quem semeia amor, colhe paz. Quem semeia discórdia, colhe solidão. Às vezes, achamos que apenas grandes discursos têm impacto, mas a verdade é que uma frase dita na hora certa pode ser mais poderosa que uma pregação inteira. Um simples "eu te entendo, estou com você" ou "vamos orar juntos" pode reacender a chama da fé em alguém prestes a desistir. As palavras têm esse poder silencioso, quase invisível, de tocar as camadas mais profundas da alma, e por isso elas exigem vigilância. Assim como cuidamos do que comemos para manter o corpo saudável, também devemos cuidar do que dizemos para manter nossa alma em paz. Você está sentindo o quanto a sua voz tem peso? Então fique comigo até o fim, porque ainda vamos aprofundar mais, trazendo verdades que podem transformar a maneira como você fala com as pessoas e com você mesmo. Em tempos antigos, quando os portões das cidades eram locais de decisões importantes e juízes se reuniam à sombra das muralhas, bastava uma palavra mal colocada para destruir uma reputação inteira. Não havia internet, nem câmeras, nem registros digitais. O que existia era a força da fala. Foi exatamente assim que Jezabel, esposa do rei Acabe, tramou a morte de Nabote. Usando acusações falsas e testemunhas pagas, suas palavras se tornaram sentença. Nabote perdeu a vida
e Acabe tomou posse de sua vinha. Veja como a língua, quando guiada por intenções egoístas e corrompidas, transforma-se em um instrumento mortal. Mas se há exemplos de destruição, também encontramos testemunhos de cura. Lembra-se de José, vendido por seus irmãos, injustiçado, esquecido na prisão? Quando finalmente esteve diante de Faraó, ele não usou a língua para reclamar, acusar ou se vingar. Em vez disso, falou com sabedoria, humildade e discernimento. Suas palavras não apenas o tiraram da prisão, mas abriram portas para ele governar o Egito. O que isso nos ensina? Que mesmo em tempos de dor, a forma como falamos pode determinar se permaneceremos cativos ou seremos promovidos. A língua pode abrir portas ou erguer muros. Nos relacionamentos, seja em casa, no trabalho, nas amizades ou até com desconhecidos, as palavras têm um peso que raramente medimos. Um pai que, por impulso, chama o filho de inútil, talvez sem intenção, pode deixar marcas para uma vida inteira. Uma esposa que se sente invisível por nunca receber um elogio do marido. Um colega de trabalho que ouve diariamente críticas e nunca um obrigado. Tudo isso são tijolos de uma prisão emocional erguida com frases negligentes. E o mais triste, muitas vezes nem percebemos que estamos construindo essas muralhas ao nosso redor. Por outro lado, pense nas palavras que libertam. Aquelas que chegam como bálsamo após um dia difícil. Você é importante para mim, não desista, ou Deus está cuidando, pode transformar lágrimas em sorrisos. Quando decidimos ser intencionais com o que falamos, quando tratamos a palavra como ferramenta de cura e não de ferida, criamos pontes. E nos dias de hoje, onde tantas pessoas estão cansadas, feridas e à beira de um colapso emocional, nossas palavras podem ser o que as sustentam em pé por mais um dia. E se hoje você percebe que tem usado sua língua para ferir mais do que para curar, saiba que há esperança. A Bíblia nos oferece o caminho da restauração. Em Tiago 3, somos alertados sobre o poder da língua, mas também somos chamados à sabedoria do alto, que é pura, pacífica e cheia de misericórdia. Deus não apenas perdoa palavras malditas, Ele nos capacita a falar com graça. É possível recomeçar. É possível aprender uma nova linguagem, a linguagem da vida. Imagine um agricultor no tempo de Salomão. Ele acordava antes do sol nascer, lançava sementes na terra e voltava para casa suado, com as mãos calejadas, mas com esperança. Ele sabia que o que plantava naquele dia não nasceria no dia seguinte, mas confiava na colheita futura. Esse mesmo princípio se aplica às nossas palavras. Cada frase, cada conversa, cada comentário é como uma semente lançada no solo do coração de alguém. E mesmo que não vejamos o resultado imediato, cedo ou tarde os frutos virão, sejam doces ou amargos. Em 1 Samuel, encontramos a história de Ana, uma mulher estéril que enfrentava zombarias constantes de Penina, a outra esposa de Eucana. Penina usava sua língua para ferir, para humilhar, lançando sementes de dor. Mas Ana, ao invés de revidar, derramou seu coração diante de Deus. Suas palavras, sinceras e cheias de fé, se tornaram sementes que germinaram não apenas em Samuel, seu filho tão esperado, mas em um legado profético que impactaria todo Israel. Enquanto Penina semeava ofensas, Ana semeava esperança. Isso nos mostra que a colheita depende da intenção com que falamos e de onde depositamos nossas palavras. No nosso dia a dia, somos como esses dois personagens. Podemos ser como Penina, plantando sementes de comparação, inveja e crítica, ou como Ana, que mesmo em silêncio escolheu falar com Deus e edificar sua alma. As palavras que lançamos hoje, sobre nós mesmos, sobre os outros, sobre o futuro, estão criando uma atmosfera ao nosso redor. Quando alguém repete constantemente, "Não sou capaz, isso nunca vai dar certo, ninguém se importa comigo",
Essas palavras não são apenas desabafos. Elas são declarações que moldam o ambiente e atraem os frutos daquilo que se afirma. Da mesma forma, palavras de fé, mesmo quando ditas em meio ao caos, têm poder de transformar o cenário. Quando Jesus esteve diante do túmulo de Lázaro, o que ele fez? Usou sua voz. Lázaro, vem para fora. A morte teve que recuar diante da palavra de vida. E se o próprio Cristo nos mostrou que a fala pode ressuscitar o que está morto, o que estamos esperando para começar a declarar vida sobre os nossos relacionamentos, nossa casa, nossas emoções? Há situações que só serão restauradas quando decidirmos usar a língua como ponte, não como arma. Talvez hoje você esteja lidando com os frutos de palavras lançadas anos atrás. Pode ser que tenha ouvido na infância frases como "você não serve para nada", "ninguém te ama", e isso se tornou uma raiz amarga no seu coração. Mas aqui está a boa notícia. Em Cristo é possível arrancar essas raízes e plantar novamente. Em Joel 2:25, Deus promete restaurar os anos que foram consumidos, e isso inclui as palavras que nos feriram. Mas para que a nova colheita venha, é necessário começar a falar de um novo jeito. Começar hoje. Agora que você caminhou até aqui comigo, é hora de fazermos algo profundo e decisivo. Entregar nossa boca nas mãos de Deus. Isso pode parecer simples, mas é revolucionário. Muitos jejuam, oram, vão à igreja, mas continuam usando a língua para amaldiçoar, para reclamar, para destruir. E o que Provérbios nos ensina é claro: a língua tem poder para matar ou para dar vida. Por isso, esse momento agora é mais do que simbólico, é um ato espiritual. É como dizer a Deus: Senhor, toma minha voz, minhas palavras, minhas intenções e transforma tudo isso em bênção. No tempo de Isaías, o profeta viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. E quando se deu conta da presença divina, ele não gritou sobre seus pecados escondidos ou suas atitudes erradas. Ele disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Isaías 6:5. Veja o detalhe: Isaías sabia que seu problema mais urgente estava naquilo que saía da sua boca, mas Deus não o deixou como estava. Um anjo tocou seus lábios com uma brasa viva do altar. Isso simboliza purificação, e é exatamente isso que vamos buscar agora: que Deus purifique nossos lábios e renove nossa maneira de falar, sobre nós mesmos, sobre os outros, sobre a vida. A partir de hoje, alma querida, eu te convido a ser intencional com cada palavra. Ao acordar, declare vida sobre seu dia. Ao conversar com alguém, distribua palavras que edificam. Quando for confrontado pelo medo, fale fé. Quando se sentir sozinho, declare que o Senhor está contigo. A Bíblia diz: crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Salmos 51:10. Que tal pedirmos isso agora? Vamos orar juntos. Pai amado, Deus de misericórdia e verdade, hoje eu me coloco diante de Ti com humildade, reconhecendo que muitas vezes usei minha língua de forma imprudente. Falei sem pensar, feri quem amava. Declarei derrota quando deveria ter proclamado fé. Mas neste momento, Senhor, eu te peço, purifica meus lábios. Toca minha boca com o fogo do teu altar, assim como fizeste com Isaías. Renova a minha mente, transforma meu coração e ensina-me a falar palavras que gerem vida, cura e reconciliação. Coloco diante de ti cada frase que eu disse e que gerou dor, em mim ou nos outros. Que essas sementes amargas sejam arrancadas e substituídas por sementes de paz, esperança, amor e verdade. Senhor, que cada conversa minha seja um reflexo da Tua presença. Que minha voz se torne instrumento do Teu reino. Em nome de Jesus eu te peço, dá-me sabedoria ao falar, discernimento ao ouvir e humildade ao silenciar. Amém.
E se você deseja se aprofundar ainda mais em temas como esse, entender as raízes espirituais e emocionais por trás de nossas palavras, emoções e decisões, eu recomendo 3 recursos que vão te abençoar profundamente. O primeiro é o Manual Bíblico das Questões Difíceis e Polêmicas da Bíblia, um guia revelador para entender temas que geram tantas dúvidas, mas que têm respostas claras na palavra. O segundo é o livro Inteligência Emocional, como a Bíblia transforma nossas emoções em relacionamentos. Perfeito para quem deseja alinhar coração, mente e atitudes com os ensinamentos de Cristo. E por fim, a Bíblia NVT Coração All Black, uma edição belíssima e profunda, com leitura fluida e visual impactante, ideal para suas meditações diárias. Você encontra todos esses materiais no link na descrição. Adquirindo por lá, você apoia diretamente este canal e fortalece essa mensagem para que ela chegue a mais vidas. Se essa mensagem falou com você, eu te peço, deixe o seu like. Isso ajuda muito o canal a alcançar outras almas que também precisam dessa palavra. Compartilhe com alguém que você ama e comente aqui embaixo o que essa reflexão despertou no seu coração. Que sua semana seja repleta de palavras de vida e que sua boca seja uma fonte de bênção por onde você passar. Nos vemos no próximo devocional. Que Deus te abençoe poderosamente.